Amém, amém. Abre lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7 ao versículo 17. Eu já vou colocar aqui o título dessa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o processo para a formação do homem, ok? Capítulo 2, versículo 7 em diante. Vamos ler. Então formou o Senhor Deus, então nós estamos falando da formação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio, a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu dessa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Presta atenção que essa ordem é muito importante. Ele não proibiu o homem de nada. Não há proibição. Na verdade, há bênção, há permissão, né? Então, comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque do dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, Deus dá um motivo aqui, ok? Deus não proíbe, Deus guarda. Deus guarda. Eu não proíbo meus filhos de colocar a mão no fogo, eu explico por que não fazer, porque vai queimar, entende? Então, Deus dá uma liberdade e uma instrução para o seu bem. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Os solteiros podem dizer glória a Deus? E as solteiras também, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem, deu nome o homem a todos os animais domésticos e às aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado som sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela com que Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o Senhor: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Portanto, do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Okay? Era até o versículo 17, mas eu fiz questão de ler até o 25, porque nós vamos pegar 2 aulas aqui direto, tá? Então vamos lá. Sobre o propósito no qual Deus criou o homem, só vai haver se houver cooperação, tá? Nenhuma planta havia nascido, pois Deus não havia o homem para cultivar. Deus criou a relva, Deus criou as árvores, Deus criou as vegetações, mas ainda não havia o cultivo. Então Deus criou o homem e instrui o homem no serviço da vontade de Deus. Ok, então o propósito de Deus, para ser alcançado, precisa do homem. Era guardar, mas também era cultivar, né? Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Essa é a vontade de Deus. Mas isso só vai acontecer se nós orarmos para que haja mais trabalhadores para essa seara. Então o trabalho de Deus é juntamente com o homem. Percebe que nos evangelhos, Jesus ele não fala assim: as florestas já estão grandes, árvores frondosas, então vamos lá, vamos preparar para a colheita. Sempre quando ele vai falar da obra de Deus, do reino de Deus, da igreja, do mover de Deus na terra, ele aponta para as plantações. Eis que os campos estão brancos, prontos para a colheita. Então, quando rogamos ao Pai mais trabalhadores para essa obra, é para que haja colheita. Mas como que é feita a colheita? Cultivo. É o trabalho do homem com a bênção dos altos céus. Então o homem ara a terra, o homem coloca semente, mas quem faz a semente é Deus, quem faz germinar é Deus, quem dá crescimento é Deus. Amém? Então o propósito de Deus acontece quando há cooperadores. Continuando. A formação do homem, então, vamos lá.
tendo o corpo feito do pó da terra. Deus fez o homem, então, do pó da terra. Isso aponta para o quê? Fragilidade, né? Eu posso presumir que Deus fez o homem como fazemos, por exemplo, um vaso de barro, que é feito de terra também, né? E isso mostra que nós somos frágeis. A glória, então, não é exterior. A glória não somos nós. A glória é o que se coloca dentro do vaso, né? Então, a glória é quando o pequeno vence o grande. Golias, ele é vencido por o pequeno Davi. Então, nós não somos feitos do pó de ouro, né? Por quê? Porque pó de ouro não gera vida. Nós somos feitos pó da terra, é frágil, mas é onde tem poder para ter vida. Percebe que tudo que Deus faz, Deus nunca coloca na sua mão uma batata quente e fala, se vira, meu filho. Quando Ele cria você do pó da terra, terra tem potencial para gerar frutos. Quando Deus disse, crescer e multiplicar, Ele diz porque você tem potencial, você foi feito do pó da terra se planta, da terra se colhe, da terra se frutifica. Se Deus tivesse feito você do pó de ouro, eu sou glorioso, eu sou bom demais, não tinha potencial para multiplicar-se, não iria cumprir o propósito de Deus, amém? A semente não gera em pó de ouro, mas gera no pó da terra. Outra característica, recebemos o fôlego de vida. Deus soprou então nas nossas narinas o fôlego de vida. E esse fôlego de vida fez com que o espírito do homem fosse formado. Então Deus criou o homem e Ele soprou. O homem então passou a ter o espírito formado. A palavra fôlego aqui no versículo 7 é neshama, né? Que é traduzida por espírito. Ela é usada também em Provérbios capítulo 20, verso 27. É a mesma palavra. O sopro no homem é o espírito. Esse fôlego de vida é o espírito de vida. Ok? Então significa que o fôlego é o espírito humano. O Espírito de Deus habita então em nosso espírito. Por isso era necessário de que fôssemos esse espírito formado em nós, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que o Espírito Santo se une a nós no espírito, tornando-se um só. Outra característica é que nós fomos feitos alma vivente. O fôlego de vida que passando pelo corpo nos trouxe então essa alma vivente. Ela é capaz de interpretar as sensações do corpo, os estímulos do espírito, mas para sermos barro, o homem encontra necessidades. Bem, essa alma, quando você faz o curso de maturidade, você aprende isso, mas agora eu quero conectar tudo isso. Nós somos o espírito, possuímos a alma e habitamos no corpo. De certa maneira não, o seu espírito, ele se relaciona com tudo que é espiritual. Então a Bíblia fala que o homem espiritual ele julga todas as coisas. Pelo espírito você pode saber todas as coisas ao seu redor. A tristeza daquele irmão, porque é daquela aflição, as opressões que estão ao nosso redor, porque de alguma tribulação que provavelmente podemos passar. Pelo espírito a gente conhece todas as coisas. Então o espírito ele se relaciona com aquilo que é interior, as percepções, as direções, as percepções de tudo ao nosso redor, mas por dentro, pelo espírito. E principalmente é o lugar que você relaciona com Deus, com o que é espiritual. Resumindo, o espírito se relaciona com tudo que é espiritual. A alma, ela já se relaciona com tudo que é nossa maneira de ser, sensações, dores, percepções, sono, cansaço, fome, pressa, medo. Então a nossa alma interpreta tudo isso, ok? E libera para o nosso corpo em forma de direções, em forma de desejos, libera para o nosso espírito em forma de preocupações, em forma de alegria, né? E o nosso corpo é a parte do nosso ser que relaciona com tudo que está ao nosso redor, fisicamente, né? Então, essa alma vivente que Deus colocou em nós é para que nós pudéssemos ter a capacidade de expressar, de viver, de interpretar, de relacionar com o espírito e com o corpo. Imagina, espírito, corpo. Talvez seríamos um bando de gente parada, sem expressão, sem personalidade, né? Então, o que acontece é que a alma foi nos dada para interpretar tudo isso e fazer com que nós possamos viver neste corpo e com o mundo ao nosso redor. Então fomos feitos almas viventes.
Então o homem foi colocado no jardim do Éden, tá? Então a segunda coisa, eu falei sobre a formação do homem, pó da terra, alma vivente, fôlego de vida, ok? Agora, dentro da formação do homem também, sobre o potencial de multiplicação, crescimento, frutos. Agora eu quero falar sobre outro aspecto. O homem foi colocado no jardim do Éden, ok? Colocado no jardim do Éden tem um objetivo. Deus não criou o homem e colocou numa fábrica. Deus não criou o homem e colocou numa escola. Deus não criou o homem e coloca numa indústria. Deus cria o homem e coloca no jardim. Já viu que o jardim é algo lindo, um jardim bem cuidado, regado, um jardim, né, com assentos, com caminhos preparados. É muito lindo o jardim, né? Então isso demonstra que Deus ele não está interessado com que você trabalhe para Ele. Ele é interessado que você tenha desfrute dele, né, para que você possa se relacionar com Ele com desfrute, com prazer, com amor. Então, o nosso objetivo é gerar frutos por prazer, é gerar filhos espirituais por prazer. Deus não quer que você gere filhos espirituais por obrigação, porque não é porque tem que fazer, não é assim. Tem que fazer, mas é com prazer, com deleite, com relacionamento vivo com o Senhor. Amém? Então fomos colocados no Éden para deleite, para prazer. Continuando. Lá no Éden, então, ele nos dá uma liberdade, ele estende para nós uma liberdade maravilhosa. Ele fala, você pode comer todo tipo de árvore, e elas são agradáveis à vista e boa para alimento. Versículo 9. Então, Deus foi um excelente paisagista, né? Ele cria todas as coisas e diz, olha para isso aqui está muito lindo. Se os homens conseguem fazer excelentes jardins, imagina Deus, né? Mas não só era bonito de se ver a obra de Deus ao nosso redor, mas é boa para alimento. Sabe uma coisa que eu acho linda? É encontro com Deus, que entra aquela pessoa oprimida, angustiada, com medo, aflição. E lá no batismo do Espírito Santo ela está pulando, feliz, orando em línguas. É agradável à vista. Mas Deus não pediu para você só ficar de fora. Deus quer que você experimente tudo isso. Por isso que ela é boa também para alimento. Então Deus quer que todo tipo de vida mostra o tipo de a direção boa para o alimento mostra o tipo de Deus que Ele é para o tipo de vida que Ele tem para nós hoje. Então Deus é bom e Deus quer que nós nos alimentemos, venhamos nos alimentar. Deus quer que nós venhamos experimentar tudo isso que nós vemos na obra de Deus. Então se envolva, né? Não é só para ficar vendo a paisagem, mas é para experimentar do mover. Mas existe também uma árvore da vida no meio do jardim, é o que a Bíblia nos mostra. Essa árvore é a maneira que Adão tinha para receber vida. Hoje, nós cristãos, qual é a maneira de nós recebermos vida? Leitura da Bíblia, que mais? Oração, contemplar Jesus, confessar a palavra. Nós estamos nos alimentando de Jesus fazendo tudo isso, amém? Da mesma maneira, Adão, você vai ver isso em toda a Bíblia, em todas as dispensações, você vai ver Deus sempre nos dá uma maneira de alimentarmos da vida. Em Adão, em Gênesis, era comer da árvore da vida, porque a árvore da vida era Jesus. Jesus estava lá. No Novo Testamento ele se revela, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 6, aquele que de mim se alimenta por mim, viverá. Então Jesus era aquela árvore. A maneira de Adão se alimentar de Cristo era comendo da árvore da vida. Okay? Então, para cumprir o propósito de Deus, não basta só nascer de novo, você precisa receber vida, alimentar-se do Senhor. Então, hoje nós precisamos também comer dessa vida, que é Cristo Jesus, a nossa árvore da vida. Continuando, no Éden também havia um rio e 4 braços. Okay? Se a árvore tem a ver com a vida e aponta para Cristo, nós podemos dizer também que esse rio aponta para o Espírito Santo. E esse rio divide em 4 braços, ok? Vamos lá, e agora eu quero falar sobre esse rio e nós vamos ver que esse rio aponta para a obra do Espírito Santo, para a pessoa do Espírito Santo. Só um adendo aqui para você entender. Pastor, de onde que o senhor tira essa ideia de que obrigatoriamente tem que ter o Espírito Santo lá no Éden, porque tem que ter o rio? Preste atenção. Todo mover de Deus existe a ação da triunidade de Deus, eles não se separam. O que nós temos que perceber é que em todo mover descrito na palavra de Deus, e até mesmo hoje, nós precisamos ver a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Okay? Então vamos ver esse mover que nós estamos vivendo como igreja, por exemplo, em células. Na estratégia das células, na conquista da cidade, enfim. Onde que está Deus Pai? Deus Pai nos deu a sua direção clara, bíblica,
né, e tem paz conosco. Quando você sente paz em fazer tudo isso, aí está a presença de Deus Pai confirmando dentro de nós a bênção, a permissão e de que, olha, é isso mesmo, continue fazendo essa obra. Deus Filho é o verbo, é a palavra, é a autoridade que nós falamos, expulsamos demônio, pregamos, e nós vemos muitas pessoas se convertendo em nome e através da salvação de Deus Filho. E o Espírito Santo manifesta-se com poder entre nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e esse Espírito é o que delibera poder entre nós, através de nós, com os dons do Espírito, enfim. Vamos falar dos 4 braços. O primeiro braço do rio é o Pison. A palavra Pison significa fluir gratuitamente. Okay? O nome é fluir gratuitamente. E a Bíblia diz que da terra de Ávila, onde tem ouro. Esse Pison passa pela terra de Ávila, onde tem ouro. Isaías capítulo 55, versículo 1. O ouro aponta para o quê? Glória de Deus. Aponta para a própria natureza de Deus. Ouro na Bíblia aponta para a glória de Deus e a natureza de Deus. Mas também fala que tem o bidélio e a pedra de ônix. Aponta para a obra do Espírito Santo. Então, o primeiro braço, que é o mover do Espírito Santo de Deus para todos aqueles que estão desfrutando de uma vida com Deus no Éden, o que diz? Diz que Deus tem para nós riquezas de maneira gratuita. Não é só riquezas financeiras, não é só disso que eu falo. Eu falo para glória de Deus. O ouro aponta para a glória de Deus. Você ter vida de Deus, sabe? Não precisa pagar nada por isso. Só precisa contemplar, desfrutar. Só precisa entrar no rio. Bonito isso. Só precisa entrar no rio. Então o Espírito Santo é quem opera em nós, nos dando cada vez mais glória de Deus e também nos dando os frutos do Espírito, as obras do Espírito que aponta para o bidélio e também para a ônix. O segundo rio é o Gion. O Gion significa, o nome significa correnteza forte, ok? E isso fala do poder de Deus para transformar. É interessante, depois ele descreve que Cuxi, onde ele passa, é para a Etiópia, né? E Jeremias capítulo 13, versículo 23, importante você entender isso agora, por que está o nome Etiópia ali? Tira da sua cabeça a questão de Etiópia, fome, África, para com isso. Vamos estudar a geografia do lugar, tá? Jeremias capítulo 13, versículo 23, mostra que tem um versículo que mostra sobre um parâmetro de impossibilidade. Ele fala assim sobre o etíope poderia por acaso mudar a cor da sua pele. Isso é uma obra impossível de ser feita. Os povos da Etiópia são povos negros. Eles não conseguiriam mudar a cor da pele dele, entende? Então preste atenção. Por um lado, ele fala de correnteza forte, capaz de transformar tudo ao seu redor, capaz de devastar as laterais, as margens dos rios. Mas ele também, por outro lado, fala sobre a terra de Cuxi, que é a Etiópia. Então, peraí. Aí vai procurar na Bíblia Etiópia. E você vê falando, por acaso, pode ter alguma mudança real na vida deles aqui? Impossível mudar a cor da pele. Não tem nada a ver com cor de pele e raça, tá? Tem a ver com uma impossibilidade, tá? E é o rio poderoso para transformar. Então o que isso aqui fala? Que esse rio é poderoso para mudar causas impossíveis. Que o Espírito Santo de Deus é a pessoa em nós poderosa para mudar tudo que precisa ser transformado em nós. Então, por um lado, nós temos glória e vida em Pison, de maneira gratuita. Agora, em Gion, nós temos real transformação até mesmo de causas impossíveis. Ok? E nós vemos, então, o próximo braço do rio, que é o rio Tigre. A palavra Tigre é Idekel. Em hebraico significa rápido, aponta para a obra do Espírito Santo em nós. O rio fica na Assíria, e a Síria geograficamente é um lugar plano. Então, por que o rio flui rápido? Porque por ser plano, ganha velocidade. E o que aponta para o rio Tigre é que Deus tem urgência de operar uma obra em nós. Sei que às vezes alguns ficam preocupados, mas tão cedo, de repente, mas Deus tem urgência de operar uma obra em nós, ok? Então o rio Tigre aponta para uma obra rápida, Deus tem pressa em nos transformar. E por último, o quarto braço do rio é o Eufrates. A palavra Eufrates significa doce, fértil e também significa frutífero.
Glória a Deus, porque no último braço do rio, Deus nos faz o quê? Doces e frutíferos diante de tanta transformação. Primeiro braço cheio de glória, segundo braço nos transformar verdadeiramente. O terceiro braço manifestação, obra, prece do Espírito Santo em nós. Então nós nos tornamos doces e frutíferos. Somente podemos dar fruto se o rio de vida estiver fluindo em nosso interior. Amém? Então, como eu falei que eu vou adiantar 2 aulas aqui, vou seguir para a próxima. Tá? Vamos lá, acompanha comigo. E essas 2 árvores no jardim, porque a gente lê aqui na metade do capítulo 2, que a árvore é descrita com algumas riquezas de detalhes, né? Então o homem foi criado, lembra que o homem foi criado com a liberdade de escolha? Ele podia escolher, ele falou, olha, você pode comer de todas, você é livre, olha que bênção, que oportunidade. Então o homem foi criado para isso, né? Para revelar a Deus, esse Deus tão bondoso e amoroso. E desfazer a obra e engano do diabo, porque a gente vai ver que o diabo depois ele trabalha para destruir o falar de Deus, né? O inimigo acusa a Deus e tenta manipular os homens até mesmo com as próprias bênçãos de Deus. A respeito dessas 2 árvores, para o homem preferir a Deus, seria necessário uma escolha. Deus não obriga, Deus não cria os homens em série como se fossem robôs, e aí os homens sofrem. Os homens são obrigados, os homens têm uma programação interior de buscar Deus e não tem liberdade. Não é isso. Deus, quando cria o homem pode escolher a Deus por escolha. Desculpa, o homem pode amar a Deus por uma escolha. Então, por isso que tinha 2 árvores e ele poderia escolher a árvore da vida, né? Existem 2 princípios que eu quero compartilhar com vocês, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela vai apontar para dependência. Só estou olhando aqui, irmãos. Outro arquivo, só um momento, por favor. Aqui. Ok, a árvore da vida aponta para dependência. E a árvore do conhecimento do mal vai apontar para a independência. E eu quero falar um pouco dessas árvores. Vamos falar da árvore da vida? Ok, vamos lá. Bem, sobre a árvore da vida, primeira coisa, representando a Deus como vida. A árvore da vida, então, simboliza o próprio Deus, né, por meio de Cristo, que é a própria vida em nós. Né, como eu falei para os irmãos, lá no Salmo 36, verso 9, diz assim, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Então, Deus se expressa, quando nós dependemos de Deus, nós recebemos vida. Então, a árvore da vida aponta para Deus como vida para dentro de nós. Ok? Segunda coisa, ainda falando sobre Deus como vida, todas as verdades aparecem como sementes em Gênesis, né? Então a árvore da vida é a semente que nos leva para a Nova Jerusalém. Se você é guiado e se alimenta da árvore da vida por toda a sua fé cristã e não do conhecimento do bem e do mal, o final é a Nova Jerusalém. Mas também quem se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a independência de Deus, a Bíblia fala lá em Apocalipse que o final vai ser fogo e enxofre, ok? Então, segunda característica sobre a árvore da vida, simbolizando dependência de Deus. Então, tudo que está relacionado com vida, existe dependência, tá? Então, a primeira árvore da vida representa a Deus como vida, e a segunda representa a dependência de Deus. Por outro lado, conhecimento gera independência. Já viu que a pessoa, quanto mais conhecimento, mais independente ela fica? Naturalmente falando, não estou dizendo que seja errado. Da mesma maneira, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela geraria a independência só que de Deus. Vontade de fazer sozinho, pela justiça própria. Hoje, a maior luta que os cristãos têm é fazer a obra de Deus livre da justiça própria, livre das próprias opiniões. O que tem? Não vi nada de errado. Isso é perigoso, né? Não ande por esse caminho. Então, a melhor maneira é, lembra que eu falei algumas aulas para trás, sobre as águas de cima e as águas de baixo? Como você vai discernir isso? Ora, busca o Senhor, olha para a cruz, busca o Senhor, porque Ele é vida dentro de nós, Ele vai nos direcionar. Ok? Continuando ainda sobre a dependência de Deus. Então a oração é a única fonte. Desculpa, irmãos. A única fonte, e o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. E quando nós necessitamos de orar, que nós vamos ver Deus nos direcionar de dentro para fora, tá? Continuando agora sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal.
né? Vamos avançar. Se a árvore da vida, ela gera Deus como vida, gerando vida em nós, do contrário, a árvore do conhecimento do bem e do mal vai gerar morte. A independência é morte. Eu sei que no Brasil foi proclamado independência ou morte, mas eu diria independência é morte. Então, de uma maneira indireta, a árvore do conhecimento do bem e do mal vai simbolizar o próprio Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. Jesus rejeitou completamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai ver, eu anotei aqui alguns momentos no Evangelho que as pessoas questionavam Jesus para que Jesus pudesse dar respostas com base na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você vai ver que Jesus ele foge da equação dos homens, ele busca pelo Espírito o que Deus quer falar e ele fala algo com base na árvore da vida. Então vamos lá. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, a mulher samaritana pergunta assim para Jesus: mas qual lugar que nós devemos adorar? É aqui ou nós devemos adorar no monte? Devemos adorar em Jerusalém? Aonde que é? O que Jesus fala? Ele fala: não, é o seguinte, não é nem aqui e nem lá. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Um outro momento também, um dia os discípulos viram um cego de nascença e perguntou: mestre, quem é que pecou? Foi ele para que ele nascesse cego, mas ele ainda era um feto, ou foram os pais dele para que ele nascesse cego? Pergunta difícil. Mas vai culpar uma criança? Você vai culpar os pais dele, aí a criança que leva o prejuízo? Mas sabe o que Jesus fala? Ele depende da árvore da vida, ele ouve o Espírito, ele está em constante espírito de oração. Jesus ele fala assim: nem ele nem os pais. Isso aqui aconteceu para que se manifeste a glória do Senhor. Então, abra os olhos e veja. Uau! Né? Então, ande pela árvore da vida. Nicodemos queria conhecer Jesus e para você saber o que eu quero dizer, que Nicodemos era um mestre da lei, altamente respeitado. E esse mestre da lei, no capítulo 3, procura Jesus à noite, casa, exatamente para que ninguém pudesse ver o mestre da lei, pomposo, né, procurando Jesus. E aí Jesus não vai discutir sobre teologia, sobre fundamentos, sobre os profetas, nem mesmo a lei. Sabe o que Jesus fala? Olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Você vai precisar nascer da carne e do espírito. Né? Então, interessante que Jesus ele foge à equação dos homens. Né? Quando Lázaro estava doente e morreu, naturalmente falando, Maria e Marta vieram, choraram, falaram: se o senhor tivesse aqui não tinha acontecido. Mas sabe o que Jesus responde? Calma, Lázaro apenas está dormindo. Ele vai para outra equação, né? E quando questionado também sobre a mulher pega em adultério, ele não responde nem sim nem não. Senhor, a mulher foi pega em adultério, os fariseus, hipócritas e os homens colocaram ela ali e falou: a lei manda apedrejar. E aí, o que você fala? Jesus abaixa, escreve no chão, ele não fala que deve nem que não deve. Ele fala só o seguinte: olha, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí os homens olharam para si mesmos, se viram desqualificados e a graça se manifesta. Então a graça é completamente com base na árvore da vida e não do conhecimento do bem e do mal. Ok? Bem, continuando então. Deixa eu ver aqui. Amém, irmãos. Só um detalhe aqui, enquanto eu estava lendo, eu queria compartilhar com os irmãos. Deixa eu só olhar para as escrituras aqui, que de repente eu posso me... O Espírito formou do pó, ok. Formação da mulher, nós vamos ver depois. É isso. Amém. É isso mesmo, não vejo mais nada aqui desse capítulo que eu descrevi. Glória a Deus, irmãos. Então nós encerramos essa aula aqui de hoje. Acho que já tem muito conteúdo para os irmãos. E vamos lá, vamos trabalhar agora. Deus possa abençoá-los mais e mais. A paz.